Master Hunter K. Capítulo 21. Cemitério das Almas Cinzentas, parte final. Zumbis. Esqueletos e carniçais avançaram contra Sung Jin de todos os lados. Sung Jin balançou sua katana e com cada ataque, dezenas de inimigos caíram onde estavam. Mas sempre que Sung Jin iria diminuir os seus números. Ascensão da morte. O necromante iria ressuscitar cada vez mais mortos-vivos de suas sepulturas. A capacidade foi semelhante à de Aena, mas ela era bem inferior. Era impossível medir quantos mais mortos-vivos sairiam do chão. Especialmente no cemitério, onde sepulturas podiam ser vistas até mais longe do que onde os olhos podiam enxergar. Logo, a quantidade de inimigos forçou Sung Jin em um impasse. Mate. E Enura tentou Sung Jin, mas ele fez o seu melhor para ignorar suas tentações. Cale-se! Enquanto isso, piu! Flechas de Kultu vieram voando para ele. Em vez de desviar o golpe com sua arma, Sung Jin pegou-as no ar com as mãos nuas. Kultu silenciosamente pegou outra flecha e a preparou no arco. Se ele fosse um humano, ele teria hesitado devido à surpresa com a esmagadora demonstração de força de Sung Jin. Então mortos-vivos são incapazes de sentirem medo. Sung Jin parou para pensar sobre a sua lua espectral e a habilidade ativa Lamento Mortal. Vale a tentativa. E enquanto Sung Jin estava pensando, o necromante lançou outro feitiço. Loucura! Os mortos-vivos começaram a aumentar sua velocidade. Quando Sung Jin os viu, ele retornou a sua espada na bainha. Shin, clique. E quando as massas de mortos-vivos o tinham rodeado completamente, Sung Jin puxou-a para fora da bainha e gritou: Lamento Mortal! No momento em que a espada saiu da bainha, Kiaia! Um incrivelmente alto e sobrenatural grito encheu o ar. Imediatamente, os carniçais, esqueletos e zumbis que o rodeavam se espalharam. Os mesmos inimigos que haviam lutado apaticamente desconsiderando seus membros perdidos ou sua demonstração de força, escaparam tão rápido quanto suas pernas conseguiam carregá-los. Eles pisaram uns nos outros em sua pressa de fugir de Sung Jin. Ossos foram quebrados. Membros perdidos. Eles gritaram enquanto uns nos outros. Era um pandemônio. Logo, o cemitério ficou vazio com exceção do coveiro Oryx. Ele também tremia de medo, recuando lentamente, segurando sua pá na defensiva. Você! Essa espada! Parecia que havia algo que ele queria dizer. Mas Sung Jin não se importava. Ele não queria ouvir. Sung Jin caminhou até ele. Shin! Junto com o som do corte da lâmina atravessando o ar, Oryx foi decapitado. E no momento em que sua cabeça se separou de seus ombros, os mortos-vivos caíram em uníssono, como marionetes tendo suas cordas cortadas. Nada se movia nos arredores. Boss oculto, coveiro Oryx derrotado. Parabéns! Vocês conseguiram completar todos os objetivos neste capítulo. Desconsiderando o tempo restante e terminando a raid imediatamente. Uma vez que o boss oculto foi derrotado, a conclusão da raid de repente tornou-se 100%. Parecia que matar o necromante resultaria em todos os mortos-vivos restantes morrerem também. Sung Jin lançou um olhar para sua espada lua espectral novamente. Isso funcionou melhor do que o esperado, deixando de lado os mortos-vivos.
ainda paralisou o boss. Com tanta eficácia. Foi, sem dúvida, uma habilidade muito potente. Excelente. Sung Jin sorriu e embainhou a espada. Mas... Ah! Ele ouviu alguém gritando. Olhando em volta, viu Henrique deitado no chão tremendo de medo. Foi provavelmente devido ao lamento mortal da lua espectral. Sung Jin também viu Hiro desaparecendo ao longe. Fugindo. Também é eficaz contra os humanos. Foi uma boa oportunidade para aprender o que o lamento mortal era capaz. A arma lendária honrou seu nome. Sung Jin olhou seu entorno já que a luta havia terminado. Próximo. O cadáver de Akana e Kultu estavam caídos no chão. Ao vê-los, Sung Jin mordeu seu lábio inferior. Eu não queria que isso acontecesse. Se ele não tivesse chamado o boss oculto, eles não teriam morrido. Sung Jin fechou os olhos e abaixou a cabeça para dar-lhes um momento de silêncio. Ele sentiu pena e remorso pelos mortos. Enquanto isso, Henrique tinha se recuperado o suficiente para se aproximar de Sung Jin e oferecer algumas palavras gentis. Não deixe que isso chegue até você. Kei. De acordo com a operadora, eles não morreram. Eles foram apenas enviados para o purgatório. Todos eles vão ser revividos, juntamente com os outros uma vez que as raids forem completas. Henrique estava certo. Neste momento, a única coisa que Sung Jin poderia fazer por eles era completar as raids. Se ele pudesse conseguir fazer isso, então os dois homens seriam revividos juntamente com todos no final. Claro que, se ele falhasse, nenhum deles veria a luz do dia novamente. Hiro, que de alguma forma conseguiu voltar, ofereceu suas palavras também. Sensei, com suas habilidades, você verá definitivamente as raids até o fim. As duas pessoas que morreram hoje teriam acreditado em você também. Suas palavras aliviaram o sentimento de culpa de Sung Jin. Ele olhou para os corpos de novo e disse: por favor, acreditem em mim. Ele juntou as mãos e fechou os olhos. Ele não tinha uma religião, mas ele sentiu que tinha para lhes oferecer orações. A operadora interrompeu-o com um anúncio. Calculando recompensas ganhas. Monstros abatidos. Zumbi. 120. Esqueleto. 60. Carniçal. 40. Total de pontos: 2.400. Boss abatido: Lich Drefmond. 300 pontos. Boss oculto abatido: Coveiro Oryx. 300 pontos. Contagem de pontuação final: 3.000 pontos. Distribuindo pontos. O cubo de Henrique começou a distribuição. A pessoa com a menor contribuição sempre foi a primeira. A sua contribuição é de 6%. 180 pontos de atributos e 180 moedas negras adquiridos. Bônus por completar a raid: 800 pontos de atributos e 800 moedas negras adquiridos. Distribuídos 980 pontos de atributos e 980 moedas negras. Cubo de Hiro foi segundo. A sua contribuição é de 18%. 540 pontos de atributos e 540 moedas negras adquiridos. Bônus por completar a raid:
800 pontos de atributos e 800 moedas negras adquiridos. Distribuídos 1.340 pontos de atributos e 1.340 moedas negras. E, finalmente, o cubo de Sung Jin falou. A sua contribuição é de 76,0%. 2.280 pontos de atributos e 2.280 moedas negras adquiridos. Bônus por completar a raid. 800 pontos de atributos e 800 moedas negras adquiridos. Efeito do item, adicional de 10% ganho, ativado. Distribuído 3.080 pontos de atributos e 3.388 moedas negras. 3.080 pontos e 3.388 moedas. Sung Jin memorizou os números por agora. E agora vamos distribuir os itens. Primeiro a receber os itens foi Henrique. Cimitarra de esqueleto. Poção de recuperação pequena 3. Seguido pela breve recompensa de Hiro. Armadura de ossos de esqueleto. Livro de feitiço congelamento. Poção de recuperação pequena 4. Por fim, foi a vez de Sung Jin. Respiração de Sael, manto de congelamento. Maniata, sino do mestre. Anel de Deathmond, dedo de lixe. Livro de feitiço. Congelamento. Livro de feitiço, ascensão dos mortos. Poção de recuperação pequena 4. Até agora, todos estavam familiarizados com a coleta de suas recompensas. Sung Jin colocou tudo, com exceção de seus 3 peças de equipamento, no cubo. Por último, mas não menos importante, vocês serão premiados com títulos que vocês ganharam nesta raid. Claro que o primeiro foi Henrique. Guia o caminho para o boss se torna visível. Henrique ficou desapontado. Eu provavelmente vou morrer se eu chegar ao boss. Qual é o ponto disso? Em seguida foi Hiro. Caçador de mortos-vivos causa 30% de dano bônus contra monstros do tipo morto-vivo. Haverá mais mortos-vivos no futuro. Fuei. Finalmente Sung Jin. Samurai Elite aumenta o dano causado por armas do tipo katana em 40%. Uau! Sung Jin não teve o que dizer. Hiro disse alto o suficiente pelos dois. Isso é tão incrível. Sensei. Por outro lado, Sung Jin pensou em silêncio. Elite. Pelo menos é o nível mais elevado. O dano aumenta para 1,4 vezes quando equipado. E 1,2 vezes enquanto não equipado. Foi uma especificação incrível de se ter. Mas, desde que Sung Jin conseguiu a lua espectral de rank S, ele já tinha força o suficiente para um golpe acabar com todos os inimigos não boss para os próximos 2 a 3 capítulos. Esse título foi como derramar óleo em um inferno feroz. Bem, eu acho que virá a calhar na luta final. Sung Jin silenciosamente e calmamente aceitou seu novo título. Uma vez que a distribuição de recompensas acabou, Sung Jin chamou a operadora. Operador. Haverá esclarecimento. Uma vez que chegarmos ao Salão dos Caçadores. Não. Não haverá esclarecimento. Vocês serão enviados para o mercado negro diretamente em 6 minutos e 32 segundos. Sung Jin assentiu. Minhas memórias estavam corretas. Apesar de ter sido mais fácil em comparação com os 2 capítulos anteriores, onde ele não teve os itens adequados para enfrentar os monstros. Enfrentar os mortos-vivos cansou-o mentalmente.
Sung-Jin não podia esperar para voltar e conseguir um bom descanso no 99 noites. No entanto, Hiro correu até ele e perguntou: Sensei, por favor, o que são bosses ocultos? Sung-Jin olhou para Hiro cuidadosamente. Isso. Devo dizer a ele ou não? Sung-Jin pensou por um momento. Bosses ocultos eram sempre mais fortes do que os bosses regulares. Na verdade, mesmo bosses deveriam ser difíceis para completar para um caçador normal. Ser ganancioso e descuidado e tentar bosses ocultos era o caminho certo para ser eliminado. Sung-Jin balançou a cabeça em resposta. Não. É muito difícil para você. Mas, eu nunca vi 3 itens heróicos sendo dropados em uma única raid. Eu quero me tornar forte como você. Sensei. Sung-Jin sacudiu a cabeça. Ele teve inúmeras experiências atrás dele, superando obstáculos e morte. Ele não desejava enviar involuntariamente uma criança mais jovem do que ele para sua própria morte. Você viu anteriormente. O que aconteceu com Akano e Kultu? Você ainda quer saber? Hiro não poderia ser dissuadido. Sim. Eu gostaria de saber, senhor. Hiro estava fazendo uma cara séria pela primeira vez. Sung-Jin lutou em sua mente por um tempo e, finalmente, respondeu. Para ser justo, não há nada para eu dizer realmente. A única coisa que posso dizer é que cada capítulo também hospeda um boss oculto e que o boss oculto é incrivelmente poderoso. Você provavelmente percebeu isso por agora. Não. O que você quer dizer? Sung-Jin respondeu à pergunta de Hiro. Que eu também estou a descobrir as coisas enquanto sigo em frente. E eu não tenho todas as respostas. É assim mesmo. Sung-Jin assentiu. Sim. Então, eu acho que eu deveria começar a procurá-los a partir do próximo capítulo. Sung-Jin acenou com o dedo em resposta. Ah, é exatamente por isso que eu não queria falar sobre eles antes. Bosses ocultos são mais fortes que os bosses regulares. Então, se você quiser desafiar um boss oculto. Sung-Jin engoliu em seco antes de continuar sua explicação. Apenas tente procurar o boss oculto se todos os 5 membros da sua equipe sobreviveram ao boss regular. Apenas tente o boss oculto se sua equipe tiver grande cooperação e você se sentir confiante de que sua equipe pode superar até mesmo o boss oculto. Caso contrário, você só vai fazer com que todos morram em vão. Pela resposta séria de Sung-Jin, Hiro ficou em silêncio novamente. Sung-Jin olhou e pensou consigo mesmo. Não vou descuidadamente colocá-lo em perigo incontrolável com esse grande aviso. Né? Mesmo matar o boss com todos os membros da equipe intactos, não foi uma tarefa fácil. 10 ou mais segundos depois, ele finalmente respondeu. Eu entendi. Sensei. Com o tempo restante, Sung-Jin decidiu inspecionar os 3 itens que ele tinha recebido. Ah, eu nem sequer verifiquei o que esses itens fazem. Devido à sua conversa com Hiro, Sung-Jin nem sequer teve a oportunidade de inspecionar seus novos equipamentos. Sung-Jin levantou um para verificá-lo, voltando para o mercado negro em 10 segundos. 10. 9. 8. A operadora começou sua contagem regressiva. Hiro lhe disse adeus. Então, Sensei, eu prometo que da próxima vez que nos encontramos,
Eu serei muito mais forte. Sung Jin respondeu à despedida de Hiro. Bem, se você não ficar mais forte, você não vai sobreviver por muito tempo de qualquer maneira. E era verdade. Hiro era dotado de talento. Mas ele ainda tinha muita probabilidade de morrer antes de chegar à luta final. Os poucos capítulos finais eram impossível de sobreviver sem ter a habilidade e a sorte dos escolhidos. Henrique, que estava preso entre os dois homens, desajeitadamente deu suas despedidas. Oh, eu fui capaz de sobreviver graças a vocês dois. Muito obrigado. Sim. Você trabalhou duro também. Henrique. Kui disse. E, assim, as despedidas foram ditas. E os três desapareceram para o mercado negro. Capítulo 22. Terceira visita ao mercado negro. Uma vez que Sung Jin se materializou no mercado negro, ele caminhou até chegar a uma loja de chá de calçada. Ele entrou na loja e sentou-se. A operadora começou uma explicação. Essa é a loja de chá de calçada Primeira Gota, gerenciada pelo proprietário Xiu Han. Você pode desfrutar de vários sabores de chá gratuitamente aqui. Um grande meio humano meio panda se aproximou de Sung Jin. O que você gostaria de beber? Caro caçador. Chá preto. Royal Blend, por favor. Entendido. Será servido em breve. Momentos depois, o comerciante entregou a Sung Jin um chá de estilo chinês. O aroma encheu o ar. Saboreando o chá, Sung Jin pegou os equipamentos para inspecioná-los. Ele precisava saber quais itens valiam a pena manter para que ele pudesse decidir se os vendia ou não. O primeiro item era uma capa que tinha a consistência e aparência da pele de uma água-viva. Era extremamente fina. Ondulava facilmente no vento e era parcialmente opaca. Partes dela foram congeladas. Respiração de Sael, manto do congelamento. Manto, heróico. Redução de 5% do dano recebido. Habilidade passiva. Proteção de chama, terceira. Reduz o dano recebido por ataques baseados em fogo em 60%. Habilidade ativa. Solidificar, quarta. O manto congela instantaneamente, reduzindo momentaneamente o dano recebido em 99%. Tempo de recarga: 5 minutos. Manto uma vez possuído pela Rainha do Gelo Sael. Ela, que congelou um grande número de pessoas ao seu redor devido à sua incapacidade de conter sua magia, aprendeu a controlar seu poder graças ao esforço e amor por sua irmã mais nova. 99% de redução de dano. Esse manto iria vir a calhar quando enfrentasse inimigos com ataques não esquiváveis como a esfera de gelo do Lich. A passiva também era muito útil. Sung Jin ergueu o manto. Equipar. O manto deixou suas mãos e uniu-se às suas costas. E balançou ao vento. Ele quase não podia sentir o peso da capa, exceto pelo frio leve que sentia em suas costas. O próximo item era um sino de mão de aparência estranha. Era pequeno e tinha gravuras minúsculas. Maniata, sino do mestre. Acessório, heróico. Habilidade ativa. Chamada da loucura, quarta. Fazendo invocações se tornarem invulneráveis por 10 segundos e aumenta dano e velocidade em 400%. Tempo de recarga: 10 minutos. Sino do Coveiro Oryx. Ele usou essa arma para conduzir seus subordinados como escravos. O sino era adequado para necromantes. 1. Invocações. Invocações em. Onde posso conseguir uma?
Quando pensou nesse ponto, ele se lembrou que tinha Caim. Se eu usar isso em Caim, eu vou manter esse item comigo por agora. Sung Jin colocou o sino dentro do bolso. O próximo item que ele verificou foi um longo dedo esquelético. Anel de Deathmond, dedo de Lich. Anel, heróico. Habilidade ativa. Chamado do Lich, terceira. Absorve mana dos cadáveres. Recupera 75% do total de mana. Tempo de recarga: 10 minutos. Impulso mágico, segunda. A próxima magia lançada por encantamento torna-se duplamente poderosa e custa o dobro de mana. Tempo de recarga: 5 minutos. Osso do dedo do Lich Deathmond. Seu dedo fez muitos corações congelarem. Esse foi o drop regular do boss principal. Por isso era bastante comum. Durante sua última vida, muitos usuários de magia tinham mantido este anel com eles. Foi porque ambas as habilidades ativas dele eram extremamente vantajosas para um mago. Magia. Sung Jin tinha sido puramente um espadachim em sua última vida. Sua principal arma, Sangue Vingado, tinha força SS e destreza de bônus de atributos. Então ele tinha melhorado força para dano extra, destreza para velocidade de combate e resistência para a preservação de sua vida. Sobreviver capítulo a capítulo foi sempre uma luta. Então melhorar inteligência ou mente foram evitados inteiramente. Naturalmente, ele nunca teve a oportunidade de usar magia. Assim, sempre que ele recebeu um item do tipo mago, ele iria negociar com outros caçadores ou vendê-lo no mercado negro para comprar poções. Mas as coisas eram diferentes agora. Acho que desta vez eu deveria investir em experimentar magia também. Ele tinha investido uma quantidade significativa de pontos em força, destreza e resistência para passar através dos 3 primeiros capítulos. Mas investir em magia para a luta final foi uma boa ideia. Tentar acabar com as raids com ataques puramente físicos tinha suas próprias limitações. Desde que ele tinha um título que melhorava todos os pontos de atributos em 30%. Ele poderia se dar ao luxo de tentar investir um pouco em poder mágico e poder mental. Investir para se tornar um espadachim mágico com certeza iria se revelar vantajoso mais tarde no futuro. Seria preferível se fosse um mago real, no entanto. Ele não podia deixar de recordar memórias de sua vida passada. Deixe suas costas para mim. Sung Jin sacudiu a cabeça. Ele não podia confiar em ninguém. Foi ótimo se eles fossem úteis. Mas ele tinha que se preparar para momentos em que outros não eram confiáveis. Sung Jin levantou o dedo do Lich e disse: equipar. O dedo do Lich moveu-se para o dedo anelar esquerdo e criac, fez um barulho desconfortável, que formou um círculo em torno de sua mão, enrolando-se. A julgar puramente por sua aparência, era um anel extremamente nada atraente. Depois que Sung Jin tinha examinado suas 3 peças de equipamento que recebeu desta rodada, ele chamou a operadora. Operadora, me dê ambos os livros de feitiço que eu consegui nesta rodada. A operadora deu a Sung Jin os 2 livros de feitiço que estavam cubo. Na capa, o nome dos feitiços foi escrito: Livro de feitiço congelamento. Magia azul de segunda classe. Congela o chão. Prende, enraiza, inimigos no chão. Eu não sei quando vou usá-lo. Desde que ele optou por tentar a magia desta vez, ele decidiu experimentar os feitiços que havia conseguido. Sung Jin levantou o livro e gritou: memorizar.
O livro de feitiço Congelamento emitiu luzes azuis brilhantes e queimou espontaneamente. A operadora deu um anúncio. Feitiço Congelamento memorizado. O encantamento para o feitiço é a prisão de gelo. A operadora explicou inexpressivamente sobre o feitiço. Tudo bem. Sung Jin olhou para o outro feitiço que ele havia recebido. Livro de feitiço Ascensão dos Mortos. Magia negra de quarta classe. Revive inimigos caídos como mortos-vivos para ser usado em combate. 10 minutos de duração. Não havia dúvida que essa magia seria usada. O único problema foi o quão úteis os monstros revividos poderiam ser. Sung Jin gritou sem hesitação. Memorizar. O livro de feitiço Ascensão dos Mortos emitiu uma luz negra e foi cercado por chamas. Feitiço Ascensão dos Mortos memorizado. O encantamento para o feitiço é Despertem e tornem-se meus escravos. E assim Sung Jin agora era capaz de usar 2 feitiços mágicos. Eu acho que eu não teria qualquer problemas para completar os próximos capítulos apenas com a espada, mas eu poderia muito bem testar os feitiços na próxima rodada. Uma vez que ele terminou de inspecionar todos os seus novos itens conseguidos na última raid, Sung Jin queria se levantar e sair. Mas ele se lembrou de que havia ainda um outro item que ele tinha recebido da raid. Era a lua espectral pendurada em sua cintura. Sung Jin puxou a espada da bainha para inspecioná-la. Lua espectral, espada possuída. Katana lendária. Força. S destreza. A poder mental. B. Habilidade passiva. Absorção de almas, segunda. Recupera 2% da mana total por ataque. Habilidade ativa. Lamento mortal, quarta. Um fantasma irá provocar medo a todas as criaturas próximas. Tempo de recarga. 10 minutos. Katana imbuída com o poder de um fantasma. Não se sabe se o espírito vingativo era originalmente o proprietário da katana, ou se a alma se tornou vingativa ao ser morta pela katana. Lamento mortal é muito mais poderoso do que eu esperava. A eficácia da habilidade foi inspiradora. Essa habilidade causou medo a todos os seres, mesmo mortos-vivos, dentro de 20 metros de distância. Era como a obtenção de um outro trunfo escondido como o Yenura. E ela, nem sequer tem um efeito colateral. Era uma habilidade bem adequada para um item de grau lendário. O aumento de atributos nessa espada foi um pouco menor do que a do Sangue Vingado. Mas Sung Jin já tinha elevado extremamente o número de pontos investidos em força e destreza em relação ao capítulo em que estava. Suficiente para que mesmo monstros estariam em perigo de serem instantaneamente mortos por tocar levemente sua espada. O impulso de dano de rank B anexado ao poder mental foi muito bom. Especialmente se Sung Jin começasse a usar feitiços mágicos. Ele vai precisar aumentar o poder mental. Ser capaz de melhorar o dano. Aumentando o poder mental foi definitivamente uma grande vantagem. A passiva absorção de almas também foi ótima. Lendária certamente merece sua reputação. Depois de tomar um momento para apreciar o brilho azul da katana, Sung Jin esvaziou sua xícara de chá e se levantou. Obrigado pelo chá. O gordo panda Shilhan veio se despedir. Tenha cuidado agora. Sung Jin saiu da primeira gota e se dirigiu para a última borda. Bem-vindo, caro caçador. SSS. Como sempre. Anagan Kenneth cumprimentou. Deixe-me ver que a katana carmesim. Sangue vingado novamente. Pediu Sung Jin. Entendido.
Caro caçador. Kenneth entrou mais fundo na loja e pegou a sangue vingado para Sung Jin. Aqui está a espada que você pediu. Sung Jin agarrou o cabo da sua amada espada. O cabo fazia-o sentir nostálgico. Mas, eu não acho que eu possa usá-la neste momento. Sung Jin desculpou-se com a espada como se fosse sua amante. Ele já obteve uma espada de classe lendária Lua Espectral. Comprar sangue vingado era muito ineficiente para o momento. Teria sido ótimo se Sung Jin fosse capaz de fazer empunhadura dupla. Mas ele não podia fazer isso. Sung Jin era destro. Mesmo se ele fosse manter uma arma em sua mão esquerda, se tornaria nada mais que um acessório inútil. Sung Jin devolveu a sangue vingado para Kenneth. Me desculpe. Eu estou apenas olhando. Sem comprar nada. Kenneth obedientemente aceitou a katana de Sung Jin e respondeu. Não é nenhum problema realmente. Você tem quaisquer outros pedidos para mim? Com as palavras do Nagan, Sung Jin pensou em que outros pedidos Kenneth poderia completar para ele. Ei! Operadora! Por favor, continue. Me dê a katana básica. Sung Jin tirou a primeira katana que ele recebeu na primeira raid. Eu quero vender isso. Entendido. A katana básica pode ser vendida por 10 moedas. Você realmente quer vendê-la? Sung Jin assentiu. Kenneth entregou a Sung Jin 10 moedas negras. Uma vez que seu negócio foi completo, Sung Jin se despediu de Kenneth. Então tchau. Espero vê-lo novamente. Caro caçador. SSSSSS. Sung Jin colocou as 10 moedas no cubo e disse. Operadora. Quantas moedas eu tenho? Atualmente. Você tem um total de 5.978 moedas negras. 5.978 moedas. Eu preciso de mais 4.022 para completá-lo. Ele já não tinha qualquer dilema sobre qual item comprar primeiramente. Havia apenas uma opção restante. Sung Jin decidiu usar o Lua Espectral, em vez da sangue vingado neste momento. Enquanto caminhava de volta para 99 noites, Sung Jin pensou consigo mesmo. Eu conseguirei 4.022 moedas e completarei o livro com o próximo capítulo. Quando Sung Jin voltou a 99 noites, Caim veio para cumprimentá-lo. Ele estava saudável, sem um traço do dano causado pelo ataque do Lich. Caim circulou em torno de Sung Jin algumas vezes, expressando sua alegria. Sung Jin abraçou Caim pelo pescoço e disse: Olá, Caim. Você fez bem mais cedo. Obrigado. Caim deu um uivo curto 2. Como se ele não se importava. Sung Jin e Caim entraram na 99 noites juntos. Como sempre. O gerente da Lupin os cumprimentou. Bem-vindo de volta. Caro caçador. Sung Jin assentiu. Para o jantar de hoje. Sung Jin pediu a comida que veio à sua mente imediatamente. Uma fatia de bolo de queijo. Por favor. Cordeiro cru para Caim também. Entendido. Momentos depois, da Lupin voltou com um prato quente de bolo de queijo e um prato ensanguentado de carne de cordeiro. Sung Jin pegou o garfo para comer, mas da Lupin entregou-lhe um pedaço de papel. Ah, essa é a informação da próxima raid.
Sung Jin cortou a borda do bolo de queijo com o garfo e colocou-o na boca. Coloque na mesa. Vou dar uma olhada depois do jantar. Entendido. Da Lupin colocou o pedaço de papel ao lado do prato de Sung Jin. Sung Jin olhou para o papel. Informações sobre o desfiladeiro dos gigantes. Ele só conferiu o título. Ordem ainda é a mesma. E voltou a comer seu bolo. O bolo derreteu em sua boca. E cada mordida espalhou o sabor delicioso do queijo e aroma através de suas papilas gustativas.